A escuridão de uma noite sem luar envolvia a pequena cidade de Paranaguá como um manto pesado. O vento sussurrava entre as árvores, arrastando folhas secas que dançavam, criando um som quase hipnotizante. Naquela noite de outubro de 2025, as almas pareciam pesar ainda mais, como se a própria terra sentisse o fardo dos erros cometidos por seus habitantes. Entre eles estava Tiago, um homem marcado pelos fantasmas de suas escolhas e pelos sussurros da culpa. Tiago caminhava pela rua deserta, as luzes das casas piscando à sua passagem, como se vacilassem ao reconhecer a presença de um ser manchado pela traição. Uma sombra parecia segui-lo, uma presença ominosa que não poderia ser ignorada. Ele havia tomado decisões questionáveis nos últimos meses, traindo a confiança de sua esposa com promessas furtivas e adições que lhe consumiam a alma. Agora, a solidão se tornava seu único companheiro, e a cidade, a manifestação de seus pecados. As noites anteriores foram preenchidas com pesadelos estranhos, visões de rostos conhecidos, entre eles, agora distorcidos em máscaras de terror. Ele frequentemente se via no altar de uma igreja, onde palavras murmuradas ecoavam. A cada pecado, uma sombra mais pesada. Em várias noites, acreditou ouvir risadas vindas dos cantos escuros da cidade, tornando-se uma sinfonia de tormento que ecoava em seus ouvidos. Naquela noite fatídica, Tiago decidiu se refugiar na velha Capela dos Mártires, um lugar abandonado e repleto de histórias sobre os sacrificados em busca da redenção. A fachada estava coberta de trepadeiras, e as portas rangiam ao se abrir, como se exalassem sua dor latente. Ao entrar, a atmosfera pesada envolveu seu corpo, e a luz da lua filtrava através das janelas quebradas, criando padrões de luz e sombra que dançavam em resposta ao movimento do vento. Ele se ajoelhou, buscando nas profundezas de seu coração qualquer vestígio de arrependimento. Quando finalmente falou, sua voz ecoou: "Perdoa-me, Senhor, por minhas transgressões." Mas ao invés de um silêncio acolhedor, sentiu um arrepio correr por sua espinha, como se algo o observasse, e a sensação de ser um mero intruso naquela casa sagrada se intensificou. Subitamente a temperatura caiu, e a luz da lua pareceu se apagar, mergulhando-o na escuridão total. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, mas então ouviu os murmúrios novamente. Eram vozes, muitos rostos que conhecia, todos clamando por justiça. Ele reconheceu a voz de sua esposa, dilacerada pela dor, repetindo: "Tiago, o que você fez?" Abrindo os olhos, Tiago viu figuras sombrias se formando perto do altar. As sombras começaram a assumir formas humanas, rostos de vítimas de sua deslealdade. O peso de sua culpa era palpável, e ele entendia que aquelas almas não buscavam vingança, mas sim redenção. "O que você quer de mim?" gritou, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. Por um momento, as figuras se dispersaram, mas logo retornaram, mais próximas, cercando-o. "Reconheça suas falhas, Tiago. Há um preço a pagar por cada pecado. Você não pode escapar." As vozes tornaram-se um coro cada vez mais alto, cada palavra cortando sua confiança, alimentando seu pavor. Em meio à confusão e ao desespero, uma luz repentina irrompeu do altar, revelando uma figura majestosa, envolta em vestes brancas que reluziam como se estivessem feitas de estrelas. Era uma entidade que ele não conseguia compreender, um anjo ou talvez um juiz divino. "Eu sou a verdade que você esqueceu,
A escolha entre luz e escuridão é sua. Tiago começou a chorar, finalmente compreendendo a gravidade de seus atos. Senhor, perdoa-me. Eu tomarei a decisão certa, implorou, mas a figura só o observou, a severidade em seu olhar, tão profunda quanto o próprio universo. Naquele instante, Tiago percebeu que a verdadeira condenação não estava nas vozes que o cercavam, mas na dor profunda que ele havia causado. O que ele escolheria? Seria uma luz para os outros ou continuaria afundando na escuridão de suas ações? Ele sentiu que a solução estava em suas mãos, mas a culpa era um peso demasiado grande, uma sombra que se recusava a deixar de lado. No instante seguinte, a luz se apagou e as figuras desapareceram, deixando apenas a umidade do chão envelhecido da capela. Tiago, agora sozinho, sentiu uma calmaria dentro de si. O eco dos sussurros transformou-se em um leve alvoroço, como um aviso distante. E ao sair dali, uma pergunta ecoou em sua mente. Você realmente se arrependeu ou apenas teme a condenação? A cidade continuava envolta em trevas, e o peso de suas escolhas seguia como uma sombra, mais próximo do que nunca. Quem sabe se ele teria coragem de enfrentar a escuridão que ele mesmo havia criado dentro de seu coração? A resposta, clara como a luz que havia desaparecido, ecoava cada passo que dava. A verdadeira batalha está dentro de você. E assim, ao sair da velha capela, Tiago percebeu que o verdadeiro terror não era a punição divina, mas a certeza de que a luz da redenção nunca brilhará para aqueles que se recusam a confrontar suas sombras. 1140 caracteres.